Oi, oi, oi. Ah, agora deu. Deu um atrasozinho aqui. Deixa eu clicar aqui e colocar o nome da nossa live. 8 motivos para desenvolver a comunicação. Enviar. Gente, sejam bem-vindos quem tá chegando. Peraí, fixar comentário. Pronto! Oi, oi, oi! Pra quem tá aí, olha só. Hoje é o nosso mais um almoço com a Clara, né? Toda sexta-feira, às 11h11. Opa! Toda sexta-feira, às 11h11, eu trago um convidado aqui. Um convidado pra trocar. Esse é o pilar da troca e eu gosto de bater papo com pessoas que possam, de uma forma ou de outra, agregar algum conteúdo, não só pra mim, mas pra você também. A gente acaba fazendo essa live, esse bate-papo ao vivo, pra gente ter essa troca mesmo, então, com a presença de vocês também. Oi, Caterine, seja bem-vinda. Eu já vi que o meu convidado de hoje tá aí, vou só contextualizar. O meu convidado de hoje é o Jorge, e ele trabalha também com comunicação e oratória, então é um parceiro aí nessa missão de levar a comunicação para mais pessoas, de realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a conteúdos como esse. E para hoje eu fiquei pensando, gente, o que a gente vai conversar, já que a gente fala da mesma coisa? E nós decidimos trazer 8 motivos para você desenvolver a sua comunicação. Só que o interessante de hoje é que eu vou trazer 4 e ele 4. E nós não falamos, eu não falei com ele os meus motivos e nem ele me falou os dele. E nós vamos conversar, então ele vai trazer um motivo, eu vou conversar sobre aquilo ali, eu trago outro. Pode ser que a gente tenha pensado em motivos iguais, claro que pode. O fato é que com certeza existem muito mais que 8 motivos para você desenvolver a sua comunicação. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Deixa eu chamar ele, que eu vi que ele já entrou. Deixa eu convidá-lo aqui. Então, nossa, esqueci de fechar a janela ali atrás. Oi, Jorge. Tudo bem, Clara? Consegue me Tudo ouvir bem? bem? Tô te ouvindo bem. Você consegue Tudo me bem, ouvir graças bem? a Por- Consigo. Por algum motivo, eu estava te ouvindo um pouco melhor antes de eu entrar na live. Não sei se tem alguma. Mas ainda te ouço, ainda te ouço. É, porque eu gosto de. Eu tô te vendo de fone e eu gosto de fazer com fone também. Por isso que eu faço um outro celular e meu celular não quis entrar ao vivo. E aí aqui eu preciso do cabo para carregar. Se eu tirar, eu Sem fico sem problema. bateria. Tá Mas eu dando ouço pra... sim. Então, perfeito. Então, Jorge, ó, quero te agradecer primeiro por ter aceitado o convite. Quero te agradecer pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui contribuindo, não só comigo, né, mas com as pessoas que vão assistir essa live agora aqui com a gente e vão assistir depois também, vão ter essa oportunidade de assistir depois. Eu costumo brincar que essa live especialmente de sexta-feira, é uma live que eu falo assim, gente, é para eu aprender e vocês chegam aí junto. Então, eu costumo brincar que é uma live que eu compartilho, que eu abro, né? Que eu convido aqui a pessoa para que as outras pessoas entendam de onde eu tiro os meus aprendizados. E são pessoas que de uma forma ou de outra, eu admiro muito o trabalho. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Clara. Falei para você que, na verdade, a Clara é uma fazedora, né? Eu admiro muito isso porque a Clara é uma máquina de produzir conteúdo sobre comunicação e oratória. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Que legal, obrigada, Jorge. Então vamos lá. Ó, eu acho que tem pessoas aqui que talvez já me conheçam, algumas já talvez também já te conheçam, mas mesmo assim eu gostaria, Jorge, que você falasse um pouquinho de você. Só que além do Jorge, eu quero saber dos seus motivos. O que você acredita? Por que você está na comunicação hoje? O que você acredita que a comunicação é para você? Enfim, fala aí, se jogue. Certo. Bom, eu tenho aceitado recentemente e incorporado uma coisa, claro, que eu sou um cara muito piegas, sabe? Só que eu não sou piegas porque tá na moda ser piegas, eu sou porque eu sou mesmo. Isso fez sempre muito sentido para mim. E eu acho que eu costumo dizer que eu comecei a estudar comunicação e oratória muito antes de saber que eu estava fazendo isso. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu participava de congressos bíblicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinham vários palestrantes. Porque congresso, tipo assim, são 3 dias e um monte de gente que sobe lá.
E eu aprendia com todo mundo, mas eu senti que tinha algumas pessoas que conseguiam, sabe, causar reações diferentes em mim. E eu comecei a ficar curioso de como que eles faziam isso. Então, assim, eu não estava estudando nada, eu só queria saber o que estava acontecendo comigo. E aí, por isso que eu falo que eu comecei a estudar sem saber que eu estava estudando. E depois que eu comecei a ver aquilo, claro, eu quis saber se eu conseguia reproduzir. Só que eu ainda era muito moleque, então eu não tinha palcos, eu não tinha plateia. Então o que eu fazia? Eu comentava com as pessoas sobre filmes. Eu quero assistir essa série. Então eu costumo dizer assim que a maneira como eu comecei a me envolver com a comunicação e com a oratória foi muito natural. Nesse meio tempo aconteceu uma coisa que teve grande impacto na minha comunicação, mas que eu só fui descobrir anos depois, que foi quando eu comecei a aprender língua de sinais. Então eu também trabalho com língua de sinais, que é um idioma que eu acho muito legal, porque eu brinco assim, é uma fronteira. Eu falo assim, claro, a minha próxima fronteira é o podcast. Porque a primeira, eu aprendi a comunicação geral, né? Que eu podia usar gestos, voz, expressão facial. Depois eu aprendi a Libras, que você tira a voz. Que para nós, no idioma falado, é um dos principais recursos. Então eu tinha que fazer a pessoa entender tudo sem a voz. Me ensinou muito sobre comunicação. Eu brinco que o podcast é a próxima fronteira, porque aí eu tiro os dois. A voz não, né? Eu tiro a expressão facial e tal, e fico só com a voz. E a linguagem corporal. Mas para mim sempre fez muito sentido, cara, porque para mim não tinha separação, era comunicação. Se a pessoa era ouvinte, eu falava com ela. Se a pessoa era surdo, eu falava em língua de sinais. Mas tudo era comunicação. Era eu conseguir pegar as minhas ideias e passar para uma outra pessoa. Mas lembra que eu estou falando, claro, tudo isso aqui não tem a ver com profissão ainda. O que foi que me levou para a comunicação? Qual é o meu motivo? Quando eu tinha 23 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de comunicação, aliás, de TI, e era uma empresa muito específica. Nós nós éramos a empresa de tecnologia que interligava as companhias de seguro e os transportadores de carga. Esse cenário é importante, porque as companhias de seguro, na verdade, são grandes bancos. É o Bradesco, o Itaú, mas não a agência que você trava na porta giratória. É o Bradesco lá do Rio de Janeiro, de 10 andares, que você sobe lá para falar com o diretor. Então são os engravatados, extremamente assim, intelectuais. E o transportador é aquele caminhoneiro que está dirigindo e buzina para não passar em cima de você. Sim. Eles tinham mundos totalmente diferentes. E a gente no meio, nós éramos uma empresa de tecnologia. Ou seja, esse cara aqui entendia de finanças, esse cara entendia de transporte, e eu tinha que fazer os dois de entender sobre tecnologia. Isso me ensinou muita coisa, claro, porque embora nós fôssemos uma empresa de tecnologia, que lidasse com transporte e que lidasse com finanças, na maioria das vezes o problema era na comunicação. Comunicação falada assim mesmo, sabe? Como eles tinham mundos totalmente diferentes, eles não se entendiam. Por que eu falo que eu só entendi depois como que a língua de sinais me ajudou? Como eu sempre fui de traduzir o mundo para os surdos, eu tinha que colocar na linguagem deles. Então eu conseguia entender o problema que a companhia de seguro estava e não só repetir para o transportador. Eu conseguia traduzir de um jeito que ele entendesse e vice-versa. Eu conseguia fazer das duas maneiras. Tanto é, claro, que nessa empresa eu saí de atendente de call center, o cara que senta na baia mesmo lá, sabe? Eu me tornei supervisor comercial e depois eu virei o gerente desse departamento de suporte. Olha só, é uma empresa de tecnologia. Eu não sei fazer uma linha de código, mas eu conseguia resolver os problemas por causa da comunicação. E aí eu percebi isso, claro. É aquilo que a gente sempre fala, mas que eu vivi. Tinham pessoas extremamente inteligentes, mas que não sabiam se comunicar e se limitavam. E tinham pessoas que tecnicamente precisavam melhorar, mas como sabiam se comunicar bem, elas conseguiam se desenvolver mais. E eu brinco que essa empresa me deu uma oportunidade de fazer um MBA na prática, porque eu tinha mais de 30 pessoas abaixo de mim. A gente atendia mais de 2.000 transportadores e 20 companhias de seguro. Então eu conseguia fazer muitos testes, sabe, na comunicação. E foi isso que me impulsionou, porque eu vi o seguinte, no fim das contas, é o quanto você consegue comunicar daquilo que você sabe que vai limitar ou impulsionar a sua carreira. E aí eu falei assim, legal, eu já entendi que nesse mundo aqui, e é um mundo bem diversificado, ó, finanças, transportes, tecnologia, foi quando eu quis começar a transbordar isso. Que é começar a trabalhar com comunicação, oratória, que aí nos levou ao Conacor, né, que eu quis fazer esse movimento, foi como a gente se conheceu, né? Eu falei, bom, então já que a gente vai lá para fora, vamos encontrar as pessoas que estão fazendo isso, e foi o que me levou a você. Então, por que comunicação? Claro,
Eu acho que o mundo tem várias causas que você precisa lutar e cada um deve escolher a sua. Eu entendi que a comunicação, ela pode dar muito mais qualidade a muitas coisas, só que é spoiler, porque são as 4 coisas que eu separei Tá. aqui, e as 4 coisas que eu vou compartilhar tem muito a ver com o porquê eu escolhi isso. Então, de forma prática, é porque eu vi que comunicação é o caminho, e aí depois eu quero compartilhar 4 coisas que vão mostrar o porquê que isso faz sentido para mim. Tá, ótimo. E aí é legal que no final, então, a gente fecha com essa sua ideia do seu porquê. Eu peguei algumas falas, alguns insights aí da sua fala, eu só queria dar um oi aqui para Nanda, que ela falou que está aqui hoje com o Insta profissional e ela está sempre me acompanhando. Que bom, Nanda! Que bom que você está aqui. Ô, Jorge, várias coisas da sua fala eu peguei, eu gosto muito de trazer convidados, porque eu, além de entender o conteúdo, eu vou estudando também a forma da pessoa pensar. E eu já quero pegar a sua fala para trazer uma dica para as pessoas que têm dificuldade. Falam, ai, claro, mas eu vou falar o quê? Gente, assiste uma série, faz o que o Jorge fazia. Assiste uma série e vai ensinar para as pessoas sobre essa série. E perceba quando você vai estar bom o suficiente quando as pessoas falarem, não, já quero assistir essa série agora. E aí você já vai começar a perceber. E quando eu falo bom o suficiente, não significa que você precisa parar, não, tá, gente? É bom, você tá bom, mas isso é um aprendizado para sempre, para a vida. Eu falo por mim, eu estou sempre estudando, eu acredito que o Jorge também. Inclusive, eu passei os últimos 2 dias em um evento. Hoje, amanhã e domingo eu vou ficar em um evento também, em imersão. Eu saí aqui pra gente fazer a live, fui fazer um exame, enfim. Então, eu quero pegar essa dica, porque se o Jorge conquistou tudo que ele conquistou, tendo esse pensamento, essas atitudes, faça o que ele fez. Modele. Então, só isso foi uma coisa da sua fala, Jorge, que chamou muita atenção. E eu falo muito disso. Se as pessoas. O que as pessoas que já conquistaram uma comunicação boa fizeram? Aprenda com elas, né? E aí fico feliz até de trazer uma outra pessoa aqui também para mostrar para as pessoas que nós somos pessoas super diferentes, com uma trajetória super diferente, mas que conquistamos e estamos nesse caminho, né? Então, obrigada por compartilhar, amei. E aí, vamos então entrar e um outro ponto, já estava esquecendo, um outro ponto da sua fala que eu achei assim maravilhosa foi você falar sobre traduzir a linguagem de pessoas que estavam ali nas finanças para quem estava lá embaixo. Eu falo muito isso com as pessoas aqui, que comunicação é muito sobre o outro. Então, às vezes, você vai precisar traduzir o que está na sua cabeça para o outro entender. E aí, você, né, Jorge, era que fazia esse papel de traduzir o que estava na cabeça do outro para outra pessoa. Mas se você desenvolve essa habilidade de se comunicar bem, você não vai precisar de um Jorge ali no meio do caminho. Você vai se destacar por conta própria, né? Sim, você vê que o gerente da área, claro, o gerente anterior a mim, ele fazia o seguinte, né? Ele me chamava, falava, ó, a gente tá com essa situação, tal, 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 tal. Você conseguiu entender? Eu falava, não, eu consegui. Ele falou assim, então explica pro pessoal agora, por favor, pro resto da equipe. Eu tinha um Olha gerente que que ele legal. era muito inteligente, ele era muito inteligente, mas aí existe essa distância, né, Clara? Entre eu ser inteligente e eu conseguir falar de uma maneira que as pessoas entendam. Eu brinco muito que eu tinha um professor de química que ele era extremamente inteligente. Ele só esquecia que a gente não era químico. Então ele falava de um jeito que você sabia que ele entendia do que estava falando, mas você não conseguia alcançar o que ele estava falando. Então isso acontecia muito Perfeito, onde eu trabalhava também. perfeito. Muito legal, muito bom. E vamos então aos 8 motivos. Jorge, quer Ó, começar ou eu começo? se você quiser começar, já que a casa é sua, aí eu já pego mais ou menos o tom do que nós vamos transmitir. Então tá, eu acho que, não sei se faz sentido da forma que você se organizou, mas eu acho que é legal eu trazer um, você outro, eu um, pode ser assim? Pensei O nisso primeiro também. Hein? motivo, o primeiro motivo, assim, que eu acredito muito que as pessoas devem olhar para a sua comunicação é o que eu palestrei lá no Congresso, comunicação, o CONACOR, né? Congresso Nacional de Comunicação Geratória, que é a felicidade. Eu associo muito a comunicação com a felicidade. Por quê? Porque eu associo muito a comunicação com a liberdade, liberdade de se posicionar, liberdade de falar não, liberdade de fazer escolhas, liberdade de colocar o seu ponto de vista, né? Liberdade de ser quem você é. Eu associo muito isso
E eu também associo muito a comunicação, o que tem tudo a ver, com as conexões que nós fazemos com as pessoas. Então, quanto mais eu tenho essa habilidade de me comunicar com o outro, da forma do outro, pegando até o seu exemplo, né? Fazer essa tradução, de entrar no mundo do outro mesmo, mais eu me conecto com as pessoas. E quantas vezes, quantas pesquisas já comprovaram que a conexão está relacionada diretamente com a felicidade, sabe? Então, quanto mais você tem a capacidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas, e aí não é só com amigos, não é apenas com família, isso também envolve profissionalmente, quanto você consegue se sentir querido ali em um ambiente. Porque pessoas que se comunicam bem são pessoas queridas, né? São pessoas que as pessoas querem por perto. Então, o primeiro motivo, assim, e eu acredito também que felicidade é uma busca de qualquer pessoa, né? Eu nunca vi alguém falar que não quer ser feliz. Então, o meu primeiro motivo é isso. Eu acho que quem desenvolve a sua comunicação se torna pessoas mais felizes por causa disso tudo que eu já trouxe, né? Capacidade de fazer escolhas, liberdade. Legal. É muito complexo, né, Clara, a gente pensar em motivos, já que isso é a nossa vida, né? Mas eu falo, é legal, porque quando você tem que explicar para o outro, você acaba fazendo uma autorreflexão. E eu meio que naturalmente, olhando aqui, eu separei em três grandes áreas, que eu acho que são as três grandes áreas da vida, né? Que é você, os seus relacionamentos e a parte profissional. E na parte, assim, pessoal, tem muito a ver com o que você falou. Eu acho, assim, que a comunicação que eu acredito, e pelo que eu vejo é que você acredita também, nos traz muita clareza. Clareza de muita coisa. Clareza de quem eu sou, clareza do que é importante para mim, clareza de onde eu quero chegar, porque isso é uma coisa que eu acho que as pessoas elas pulam uma etapa. Eu brinco muito que as pessoas chegam e falam assim para mim: você pode me dar umas dicas e me ensinar como falar bem? Eu falo: posso? Sobre o que você quer falar? E a pessoa não sabe responder, parece que você está falando grego, sabe? Mas como assim sobre o que eu quero falar? Eu quero falar. Não, eu entendi que você quer falar, mas sobre o quê? E as pessoas elas não sabem disso. E aí, eu acho que isso, Clara, não sei se eu vou extrapolar o que você pretendia aqui, mas eu acho assim, por que, que isso é importante, essa clareza? Porque a pessoa fala assim, eu tenho medo de falar em público, eu esqueço o que eu quero falar, eu não sei como falar, mas muitas vezes é por causa dessa clareza interna. Por que, que a pessoa tem medo de falar em público? Porque ela não entendeu ainda o porquê que ela quer falar. Ela simplesmente foi empurrada. Ah, porque falaram que se eu não me comunicar, eu não vou conseguir espaço na minha carreira. Eu quero me comunicar porque, sei lá, eu quero ser um afiliado, porque eu quero transmitir um infoproduto. Mas ela tem medo porque ela ainda não tem um motivo dela entender o porquê que ela quer falar. Ah, eu tenho medo de esquecer o que eu quero falar. Mas por que, que a pessoa tem medo de esquecer? Porque ela não tem a clareza do que ela vai falar. Ela simplesmente quer falar. E terceiro, né? A pessoa ela não sabe o que ela quer falar porque ela não se conhece ainda, ela fica reproduzindo aquilo que os outros estão falando. Então eu acho que a comunicação ela parte dessa clareza interna. Por que eu falo que eu sou piegas, eu sou meio velho? Porque eu sempre, quando eu começo a falar de comunicação, e é a primeira vez que eu estou falando para a sua audiência, eu trago a essência da comunicação, que vem de uma palavra em latim que significa tornar comum. É simples assim. Comunicação, a origem da palavra, porque eu falo assim, né, a gente inventa palavras para expressar uma coisa e com o passar do tempo a gente vai modificando isso. Mas a essência da palavra comunicação não é falar bonito, não é convencer, não é persuadir, é tornar comum. Tudo o resto são adicionais à comunicação. Ou seja, tornar comum é aquilo que eu falei. Meu professor de química era muito inteligente, mas esquecia que a gente não era químico. Então ele não estava se comunicando, ele estava simplesmente falando. Só que se as coisas não estão comuns para mim, Clara, se eu não tenho clareza de quem eu sou, quais são os meus valores e o que eu quero transmitir, como é que eu vou tornar comum para as outras pessoas? Então, por que desenvolver a sua comunicação? E eu achei interessante porque a nossa live não é como falar bonito, é sobre comunicação. Então, eu acho o primeiro ponto, por que você deve desenvolver a sua comunicação? Porque você vai desenvolver uma clareza interna de tudo isso que eu falei. Quem você é, o que é importante para você e o que você quer transmitir para as pessoas. Ai, que lindo! Eu amei, eu concordo com tudo. E, além disso, eu já vou entrar no meu segundo motivo, que tem tudo a ver com o que você trouxe, que é alcançar as metas. Eu vejo muitas pessoas... Jorge, eu vou linkar com isso tudo que você trouxe. Eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo ganhar tanto, eu não consigo emagrecer, eu não consigo montar minha palestra, eu não consigo isso, isso, isso e isso. E aí,
o que falta para a pessoa, muitas vezes não é ação, às vezes a pessoa tá fazendo, mas é exatamente a palavrinha que você trouxe, clareza. O que falta para a pessoa é definir as metas. Às vezes a pessoa, eu quero emagrecer. Tá, mas quantos quilos você quer emagrecer? E isso eu acho que vem da comunicação, né? Porque é exatamente a habilidade de tornar comum. Não só para o outro, porque eu não preciso ficar expondo para o mundo as minhas metas, mas comigo mesma. Eu preciso ter essa clareza. Então, eu gosto... Deixa eu só ver aqui que teve alguns comentários. Eu tenho muita mais facilidade em me comunicar com quem é de fora do que com os meus familiares. E o Everardo falou, show, me arrepiei. Aí, ó. Então, eu acredito muito, muito mesmo que nós conseguimos alcançar as metas. Se você tem dificuldade hoje de alcançar as suas metas, pode ser que não seja porque você está fazendo pouco. Às vezes é porque você não sabe o que você quer. E a partir do momento que eu desenvolvo essa comunicação, que eu tenho essa clareza, eu acho que tá muito linkado, assim. Eu acho que o alcançar as metas, ela é um resultado, um benefício dessa clareza que você trouxe, sabe? Que vem com a comunicação. Então, peraí, se eu sei o que eu quero falar, para quem eu quero falar, como, né? Como que eu quero transmitir essa minha mensagem? Eu quero que as pessoas se sintam mais emotivas, ou eu quero que as pessoas fiquem mais reflexivas, ou eu quero que as pessoas, sei lá, o que eu quero que as pessoas façam? Qual ação eu quero gerar nas pessoas? E isso tudo tá no que eu vejo, tá, Jorge? Se encontra aí nesse pacotão de, a partir do momento que eu tenho essa clareza, eu consigo alcançar as minhas metas de uma forma. E, principalmente, valorizo os pequenos passos. Então, tá aí mais um motivo. Assim, usando o que você falou para completar ainda esse primeiro motivo, eu acho isso muito importante, essa clareza interna realmente, né? Porque às vezes as pessoas elas estabelecem metas que não têm a ver com elas. E é muito complicado. Eu acho que assim, a gente precisa conseguir se livrar dos ruídos para conseguir ouvir a gente. Lembra que eu falei que eu sou piegas? Então vai ter um monte de coisa que eu falo assim, o problema do clichê é quando você ficar repetindo como para-choque de caminhão, mas você não vive de acordo com isso. Eu gosto muito de uma explicação do Mário Sérgio Cortella. Eu não sei se é dele, mas é ele que explicou. Aquela expressão importante é aquilo que importa. A gente acha que é uma piada, mas não é. Porque, por exemplo, quando eu vendo alguma coisa para fora, eu estou exportando. Quando eu trago algo para dentro, eu estou importando. Então a expressão, o importante é aquilo que importa, significa que o que importa é o que você traz dentro de você. Legal. E às vezes a pessoa estabelece umas metas externas que é bonita para o mundo externo, mas que não tem a ver com o que ela é por dentro. Então lembra, ela não tem essa clareza. É igual você pensar no retrovisor, você limpa o que está por fora, mas por dentro está uma bagunça, você não sabe nem onde é que está o volante do seu carro. Então, você está olhando lá fora, mas dentro não faz sentido. Então, essa clareza, sabe, dos teus valores, do que é importante para você, faz muito sentido, porque aí você vai caminhar o passo a passo, porque a gente sabe, né, claro, uma coisa é você estabelecer onde você quer chegar, outra coisa é você conseguir passar por tudo que você precisa passar. E se não houver essa clareza interna, você não vai conseguir passar. Por quê? Porque não é seu. É o que os outros disseram que você deveria fazer. E eu não estou dizendo para você ignorar todo mundo. Eu já falei assim, ó, todo mundo é influenciado por algo. Quando você entende isso, você escolhe o que você quer que vai te influenciar. Mas que essa influência tem a ver com quem você é por dentro, com os teus valores, com a tua clareza. Só para arrematar, porque o que você falou me trouxe também lembranças desse primeiro ponto. E aí eu acho que é o meu segundo ponto. Pode falar. Rapidinho, só para falar. E a ideia de hoje é isso mesmo, tá, Jorge? A gente se falando aqui, pode então concluir. E a Nanda perguntou, aí que entra o autoconhecimento? Na minha opinião, é total, tá, Nanda? Total, é nesse momento. Eu falo muito, Jorge, eu penso muito como você nesse sentido de as pessoas às vezes querem fazer externamente, né? Quero me comunicar bonito, quero falar bonito. Mas, opa, peraí, eu ainda nem olhei para dentro. Então, eu falo bastante do autoconhecimento aqui nessa linha. Pode, vai. E eu acho que tem tudo a ver com autoconhecimento. Tudo a ver com autoconhecimento. Eu sempre penso assim, né? O ser humano, a gente evoluiu tanto em alguns aspectos tecnológicos, da medicina, engenharia, e parece que a gente se conhece cada dia menos, né? Então, realmente, o autoconhecimento... As pessoas conhecem muito de tecnologia, mas cada dia menos sobre si mesmo. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma das chaves. Eu estava até pensando esses dias num post, Clara, que era assim, né? Hoje em dia todo mundo te fala qual é a chave do sucesso, mas ninguém te mostra a porta. E aí fica um monte de gente com um monte de chave na mão e você não sabe onde usar essa chave. Então eu acho que o autoconhecimento é parte do caminho. A segunda coisa que eu coloquei aqui é a melhora dos relacionamentos. É a melhora dos relacionamentos. Porque é aquela história, sabe, das pessoas
De novo, por que o autoconhecimento é importante? Porque relacionar-se sempre envolve outra pessoa. Só que o relacionamento sempre envolve duas pessoas, porque você está se levando junto. E às vezes você quer entender outra pessoa e você nem se entende. Às vezes você quer que a pessoa te entenda e você não se entende. E aí tem uma coisa, né? A comunicação, ela te ajuda a expressar os seus sentimentos, a dizer o que você gosta, a dizer aquilo que você não gosta. Então tem muitas pessoas que têm problemas de relacionamento por causa da parte da comunicação. E aí, ó, eu vou fazer um link com o que eu tinha falado para vocês, que como eu falei, ó, com 15 anos eu comecei a aprender língua de sinais. Hoje eu tenho 31, então faz 16 anos. E eu vejo uma realidade que me entristece muito, que é, e quem não é do meio vai estranhar, mas a grande, assim, a maioria esmagadora das famílias que tem surdo não sabe língua de sinais, não sabe a Libras. Olha. Como que eles se comunicam? Eles se comunicam com o que a gente chama de sinais caseiro. É um jeito que eles sabem se comunicar lá dentro, mas eu sempre digo assim, ó, a língua de sinais, claro, foi desenvolvida assim, a Libras. A comunidade surda, durante muitos anos, interagindo com o Brasil inteiro, falou assim, ó, é assim que a gente se comunica. Porque o idioma tem a ver com a maneira como a pessoa se comunica. E aí, a família que tem um surdo fala assim, eu vou pegar e colocar Libras aqui. Não, eu vou inventar o meu jeito de me comunicar. E aí a reflexão que eu trago para as pessoas é a seguinte. Um pai que tem um filho adolescente, os dois falam português, já tem uma distância, um abismo. Imagine se você nem falar o idioma do seu filho. Olha. Aqui eu tô jogando português e a Libras. Mas existem muitos relacionamentos onde as pessoas não falam o mesmo idioma. E eu não estou falando da Libras agora, eu tô falando assim, eu tô falando de idiomas emocionais. Exato. Às vezes, de novo, a clareza, né? Às vezes as pessoas. Porque eu penso assim, o tom, vamos supor. De novo, eu vou linkar o primeiro com o segundo aspecto. A clareza interna, mais a melhora dos relacionamentos. Você vai entrar numa discussão de um relacionamento amoroso, afetivo. Quando eu falo amoroso, não é só marido e esposa. Afetivo envolve toda a família. Quando você entra num relacionamento que você quer discutir uma situação, primeiro que eu acho que a palavra discutir tem um dogma desnecessário. Eu acho a discussão válida, eu acho que brigar e discutir são coisas diferentes, né? A discussão ela é necessária. Quando que nós discutimos? Quando eu penso uma coisa, você pensa outra. A gente vai colocar na mesa para tentar colocar. Mas aí qual que é a diferença? A gente entra em lugares diferentes. Eu entro num ringue. Aliás, eu entro para conversar, a pessoa entra para brigar. Então a gente já está falando idiomas diferentes. Porque eu estou falando o idioma do diálogo e o outro está falando o idioma da briga. Então já nisso entra diferente. Só que quando eu tenho habilidade de comunicação, primeiro, o autoconhecimento, e segundo, eu consigo, às vezes, mudar a outra pessoa, mas não é que eu quero mudar o pensamento dela, mas mudar o tom da conversa. Por exemplo, e eu comento muito com a minha esposa assim, claro, que quando eu me casei, eu tinha 25 anos e minha esposa tinha 19. Olha. Então, a gente tinha vivências muito diferentes. E tinha vezes que a gente tinha discussões e a gente se comete, o primeiro ano do casamento é sempre o ano mais difícil. Mas por quê? Porque as pessoas estão se conhecendo. E uma coisa que me ajudou muito, depois de alguns meses, foi sempre me lembrar assim, hoje eu tenho 25 anos, com 19 anos, tinha muita coisa que eu ainda não tinha vivenciado. E eu comentei muito com a minha esposa assim, que se fossem perguntar pra gente quantas vezes a gente já brigou no primeiro ano de casamento, a lista dela ia ser muito maior do que a minha. Porque para mim a gente estava conversando e para ela a gente estava discutindo. Mas tem muito a ver com criação familiar, sabe? A criação familiar dela era diferente da minha. Então para mim o diálogo era mais comum e para ela todo o diálogo era de fato uma discussão. Até que hoje a gente consegue alinhar isso normalmente. Mas por que eu estou falando? A gente teve que alinhar para a gente se entender. Ó. A gente não está brigando. Eu penso diferente, mas... Então por isso que para mim a comunicação melhora os relacionamentos. Por quê? Se eu entro para conversar e a outra pessoa entra para brigar, a gente vai precisar conseguir ter esse alinhamento. E isso envolve habilidade de comunicação. Envolve tornar comum. Ó, porque não está comum. Eu estou conversando, você está brigando. Vamos tornar comum. Pera aí, vamos colocar... Agora ficou comum para nós dois. Entendemos? Porque briga, claro, um ganha, o outro perde. Conversa não. Comunicação não. A gente consegue entrar num consenso. Então, para mim, por que desenvolver a sua comunicação? Relacionamentos. E aqui eu falei só do afetivo. Tem a ver com o profissional, mas aqui a gente vai entrar na outra. Mas a segunda coisa é isso. Melhora os seus relacionamentos. Eu também coloquei relacionamentos e eu até poderia mudar, eu até fiz mais de 4 aqui, mas eu acho que você trouxe tantos pontos importantes e que fazem muito sentido que eu gostaria também de complementar um pouco com aquilo que eu acredito. Então eu vou até bater mais na tecla, porque é super importante ter essa consciência. Eu costumo brincar, Jorge, o pessoal fala que dinheiro é o principal motivo de brigas entre casais. E falta dele, né? E eu falo, não, gente, não é a falta de dinheiro. É não saber se comunicar. Porque pode faltar dinheiro, mas se eles souberem se comunicar, eles não vão brigar. Então, eu
eu gosto muito de trazer isso que você trouxe sobre quando você entra, né, para brigar. Eu tenho algo que eu repito bastante, qual é a sua intenção em um diálogo? Você entra para ganhar, né? Ou você entra para agregar, contribuir, aprender? Eu acho muito isso também. A intenção que você entra em um diálogo faz toda a diferença se o diálogo vai se tornar uma briga ou se vai tornar algo construtivo, né? Se você vai aprender com a outra pessoa e a outra pessoa vai aprender com você. E quando eu falo aprender, ainda falando dos relacionamentos, é aprender mais sobre você também. Então, poxa, quando algo acontece, quando isso acontece, quando fulano faz tal coisa, eu fiquei chateada. Por quê, hein? É me questionar, por que aquilo ali me incomoda tanto? Então, parar de culpar o outro, falar, você tá fazendo isso pra me magoar. Nem eu sei por que eu tô magoada muitas vezes. E aí também compreender o outro. E eu acho fundamental, Jorge, a gente deixar muito claro quantas pessoas são diferentes. Então, às vezes, aquilo que me magoa, aquilo que eu fico chateada, aquilo que eu acho um absurdo, meu marido faz, não é para me magoar, é porque para ele não é um absurdo, para ele não ficaria chateado. Então tem aquela famosa frase, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E eu bato muito nessa tecla, será? Será? Porque, por exemplo, já que você trouxe um exemplo aí do seu relacionamento, eu vou trazer um aqui também. Meu marido é muito mais introvertido que eu. O que isso significa? Que quando ele tá cansado, passou o dia inteiro cansado, para ele descansar, ele quer entrar no quarto e ficar quietinho. Isso é o descansar dele. Se eu passar o dia inteiro trabalhando, cansada, focada em alguma coisa, eu chego em casa e eu quero falar, eu quero pôr minha energia para fora. Eu preciso desses estímulos externos. Então, se eu não entendo ele, eu vou falar, pô, mas ele é um egoísta. Vai pro quarto e fica ali. Por que você vem conversar comigo? Mas a partir do momento que eu entendo como que ele é, como que ele se comunica, qual que é o tipo de estratégia dele. E entendo o meu também, e deixo isso claro, que é muito importante, né, Jorge? Eu acho que a comunicação, ela entra nesse ponto também. Mais uma vez, a gente fala da clareza, é deixar claro para o outro o que me incomoda, o que eu não gostaria. Às vezes as pessoas falam assim, você não podia ter feito isso. Isso o quê? A pessoa às vezes nem sabe o que ela fez, sabe? Então, a comunicação, eu acho que ela vem nesse sentido também de salvar. Eu vou até colocar a palavra salvar, porque eu vejo muitos relacionamentos se desmoronando assim, porque não tem essa comunicação. Uma comunicação clara, uma comunicação de entender quem eu sou, quem o outro é, como a gente pode tornar isso comum, já que às vezes eu não fico chateada com que ele fique e vice-versa. Então, e entender, isso que você falou é fundamental, entender que nem toda discordância de opinião é uma briga, né? Eu acho, só que aí vem o ponto que eu trouxe lá na minha primeira razão de desenvolver a comunicação, que é saber mostrar o seu ponto de vista também, de uma forma assertiva, não é se impor, é se posicionar, são coisas diferentes. Então, quando eu não me posiciono também, o que eu faço? Muitas vezes eu estou me ferindo. Né? Então eu saio chateada porque eu não falei o que eu penso, porque eu não tenho coragem. Ou muitas vezes eu jogo a culpa no outro. Eu falo, mas fulano nunca me entende. Você já tentou ser entendida? Você já se explicou? Enfim, eu gostei muito desse ponto. Eu acho que valeu a pena a gente bater nessa tecla. Teve um monte de comentários aqui também. Deixa eu ver aqui alguns. Eu gostei muito do que o Everaldo falou. Vocês estão me ajudando a entender o propósito da comunicação. Que legal. Assim, eu sempre acho que o conhecimento, ele é subjetivo, né? Por quê? Porque existe o que eu falo e o que você entende, e o que você entende vai ter a ver com tudo isso que a gente falou, sua criação e tal, mas eu fico feliz em ver situações como essa. E de novo, claro, eu acho que esses dois primeiros pontos, eles são muito importantes, né? Relacionamentos e clareza, porque eu acho que tem muito barulho hoje em dia. Barulho no geral, mídias, e aí eu quero de novo, só abrir um parênteses aqui e falar sobre a tua clareza. Você precisa entender quais são as coisas mais importantes para você, porque os valores da sociedade em geral, e aqui eu não estou querendo ser retrógrado, mas as coisas mudam muito, sabe? Mudam muito. Por exemplo, uma hora pode isso, outra hora não pode aquilo, e tudo bem para a sociedade como geral, mas você precisa entender o que é aceitável e o que não é para você. Né? Tem aquele filósofo que fala da sociedade líquida, que hoje as coisas se dissolvem muito, e você vê que os relacionamentos hoje, é muito difícil um relacionamento que dura muito tempo, porque as pessoas elas não se comunicam, elas não querem ter a dificuldade da comunicação. Quando já não está dando certo, vai cada um para o seu lado, tal.
E essa clareza é muito importante. Eu acho que existe um mito hoje que as pessoas falam assim, faça o que você quiser, não deixa ninguém te influenciar. Primeiro que agir assim já é influência desse pensamento. Alguém disse para você fazer o que você queria. Alguém disse para você não se deixar influenciar. Todos nós somos influenciados pela nossa criação, pelos estímulos que nós temos, pelas coisas que a gente ouve. Escolha as coisas que você quer que te influenciam. Escolha o tipo de influência que você quer trazer para sua casa, para o seu relacionamento e assim por diante. Por quê? Os barulhos mudam, vão continuar mudando. Só que, vamos pegar o exemplo da pessoa que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, ficam cicatrizes no corpo. Então, se a cada nova onda que surgiu você mudar os seus valores, você sempre vai voltar com cicatrizes. Então, tenha essa clareza do que é importante para você saber distinguir bem os ruídos que mudam ao nosso redor. Perfeito. Muito bom, muito bom. Agora sou eu, né? Eu falei de relacionamentos também. Bati nessa tecla. Isso. Eu acho fundamental. O meu terceiro e o quarto, eles têm a ver com a parte profissional. Tá? O terceiro é criar e aproveitar oportunidades. Duas coisas, né? Na verdade, eu vou inverter. É aproveitar e criar oportunidades. Porque às vezes surgem oportunidades que a pessoa, por não conseguir se comunicar, perde a oportunidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Entrevista de emprego. Quantas vezes a pessoa passa por um baita processo seletivo, aí quando ela está diante da oportunidade de mostrar o melhor dela, por não conseguir se comunicar, ela fica muito nervosa. Mas aí eu quero de novo abrir um parênteses. Tem muito entrevistador ruim. E aí o candidato acaba sofrendo. Então você que faz entrevista de emprego, você precisa, quando entrar numa entrevista de emprego, entender que aquele momento é do candidato, não seu. Eu fiz muita entrevista de emprego que eu falava isso para o candidato. Eu falava, eu preciso que você fique calmo, porque se você está aqui diante de nós, é porque o seu currículo interessa a gente. E agora a gente quer ver o seu melhor. E se você estiver nervoso, eu não vou conseguir ver o teu melhor. Entenda o seguinte, esse momento é seu. A gente só está aqui porque não dá para você fazer a entrevista sozinho. Então respira, toma água, quando você estiver pronto a gente começa. Quem faz a entrevista de emprego, quem faz recrutamento e seleção, também precisa ser treinado. Porque tem muita gente que se comunica muito mal e isso acaba refletindo no candidato. Porque o candidato, ele está numa posição de subordinação. Não importa quem você seja. Então, quem conduz tem que saber conduzir também. Mas a parte das oportunidades é isso. Você passou por um processo seletivo, aí está lá na entrevista de emprego, mete os pés pelas mãos, não consegue se comunicar. Você está sempre... A gente fala aquele pitch de elevador, né? Você não consegue marcar uma entrevista com o seu diretor. Aí um dia você pega ele no elevador. Olha a oportunidade que você tem. Você pode criar, você pode aproveitar. E essa comunicação é muito importante. E eu acho uma coisa importante sobre a comunicação. Você precisa aprender a sintetizar ideias. Quando você sabe sintetizar... Eu sempre falo para as pessoas assim, pega o seu discurso e tem uma versão de 2 minutos e uma versão de 20 minutos. Porque você nunca sabe o tempo que você vai ter. Você está no elevador, você tem 2 minutos. Não adianta você querer introduzir um discurso de 20. Porque vai faltar 18 e aqueles 2 minutos não vai fazer sentido. Você tem um discurso mais sucinto, você conseguiu aproveitar no elevador e ele vai falar assim, interessante, vai na minha sala para a gente conversar mais sobre isso. Então, ter essa comunicação te ajuda a aproveitar melhor ou criar oportunidades. Porque quando você sabe se comunicar, às vezes a oportunidade não surge. Você cria essa oportunidade. Então, eu acho que essa é uma parte muito importante da comunicação. Aproveitar e criar melhor as oportunidades. Fantástico, amei, eu concordo 100%. E aí eu vou trazer mas eu acho que todos os motivos, de uma forma ou de outra, eles estão bem ligados, né, Jorge? Mas o meu próximo motivo é a liderança. Quando a pessoa se comunica bem, bons líderes se comunicam bem. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, quando a pessoa é principalmente verdadeiro, eu acredito. As pessoas se comunicam bem para se tornarem líderes. E aí, eu não falo apenas do profissional, falo também na vida pessoal. Aquele pai que é autoritário, ou aquela mãe que é autoritário, que não tem uma comunicação boa, eles podem até conseguir, mas conseguem por medo, né? Conseguem que o filho faça o que eles querem por medo. Um pai e uma mãe que sabem se comunicar bem, eles conseguem por admiração, assim como um líder dentro de empresa. Então, quando eu consigo influenciar de uma forma positiva aquelas pessoas, e quando eu falo influenciar de uma forma positiva, é ser exemplo e me comunicar com elas de forma que faça sentido para nossa relação. Não apenas para elas, não apenas para mim, mas para a gente. Então, primeiro é só olhar, né?
na sua vida, na minha vida, na vida de todas essas pessoas. Um bom líder se comunica bem. E a pessoa não espera chegar em um cargo, e agora eu tô falando até de cargo dentro de empresa, hierarquicamente, ela não espera chegar no cargo para falar, agora eu vou desenvolver a habilidade de comunicação. Não! Ela desenvolve a habilidade de comunicação para conquistar um cargo mais alto. Na quarta-feira, eu falei aqui do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, e o livro ele traz que por muito tempo acreditava-se que o sucesso, ele vinha antes da felicidade. Quando eu conseguir aquele cargo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. E que várias pesquisas hoje já comprovaram que é o contrário, né? Quando eu preciso ser feliz para conquistar aquelas coisas. E a comunicação é exatamente a mesma coisa. Não é quando eu conseguir um cargo de liderança que eu vou me comunicar bem. Não é quando eu conseguir ter um bom relacionamento que eu vou me comunicar bem. Não, eu preciso me comunicar bem para conseguir um cargo de liderança. Eu preciso me comunicar bem para conseguir ser influente de forma positiva para os meus filhos. Ser líder dentro de casa, ser líder com os meus amigos. Então, eu trouxe esse ponto porque eu acho que a liderança não é uma posição. A liderança faz parte da pessoa. Então, você é líder ou não, independente de qual cargo hierárquico você tem hoje. E ela vem como consequência da sua comunicação. E aí entra tudo que a gente já falou. A clareza, a sua clareza interna, a clareza do seu ambiente, você se reconhecer, você conhecer as outras pessoas, você se relacionar, enfim. Então tá aí, para mim, mais um motivo que é a liderança. Eu sempre acreditei nessa ideia, assim, que ninguém pode te tornar líder, podem te tornar chefe. Alguém vai chegar e falar assim, a partir de hoje você é o coordenador desse departamento. Mas líder é aquele que as pessoas seguem, igual você falou, por admiração, por confiança, por coisas nesse sentido. E até, trazendo de novo, uma vez eu descobri que a palavra aluno, e aí se aplica um tanto quanto a seguidor, a palavra aluno vem de uma palavra que tem origem, que significa sem luz. E eu confesso que quando eu vi isso, eu falei, mas que estranho, sem luz. Mas depois refletindo a respeito disso, Clara, pense no seguinte, é sem luz, não é sem conteúdo. Imagine que você abriu um armário que tem um monte de coisa, mas você não consegue enxergar o que é que falta luz. Então o trabalho do professor é iluminar o aluno para que ele enxergue dentro dele o que ele tem. Aí fez sentido para mim. Então, lembre, aluno é sem luz, não é sem conteúdo. Tem um monte de coisa, experiências de vida que você tem aqui dentro. No caso de um líder é a mesma coisa. Tem até algumas charges que eles colocam, né? O chefe, que é uma luminária virada para cá, o líder é aquele que ilumina. Mas para mim faz muito sentido. E outra, assim, deixa eu usar o português mais claro, porque dizem que traz maior impacto emocional, né? Um líder que não sabe tirar o melhor da sua equipe é burro. Porque assim, ele já tem diante dele a possibilidade de tirar o melhor de todos. Por quê? Vamos imaginar assim, do ponto de vista hierárquico, já colocaram ele numa posição que a voz dele é mais ouvida. E ali, vamos supor, ele tem 18 pessoas abaixo dele, ele tem possibilidade de ser 18 vezes melhor. Quando ele não quer simplesmente mostrar que ele é o melhor e diminuir as pessoas. Então, o melhor líder é aquele que tira o melhor das pessoas. E como é que se faz isso? Comunicação. Porque envolve a clareza que a gente falou e os relacionamentos. Eu acho também que tem tudo a ver. O meu quarto, Clara, ele bate com a parte de criar e aproveitar oportunidades. E, na verdade, é uma reflexão sobre a ideia de que vamos ser realistas no mundo que a gente vive hoje, sabe? Hoje não basta ser, você tem que parecer. Eu sei que isso parece superficial, mas infelizmente a gente vive numa sociedade superficial. Não estou dizendo para você ser. Lembra, não é só parecer. Primeiro você precisa ser, mas depois você precisa parecer. Porque as pessoas não leem coração, não leem pensamentos. Elas veem aquilo que você transborda. Sua expressão facial, corporal, suas palavras. Então, quando você aprende a se comunicar, você aprende a entregar para o mundo o que você tem por dentro. Por isso que eu acho que a clareza é o mais importante. Porque se o que você tem dentro é ruim, você vira um chefe de Estado, você mostra o que você vira um líder. É sempre assim, quando o holofote vem para você, você mostra o que você tem dentro. Por isso que eu acho que é um estágio. Primeiro você organiza aqui dentro, dá clareza. Porque aí quando você tiver voz, você vai mostrar o que você tem de melhor. Mas para mim a comunicação ajuda nesse sentido, a mostrar aquilo que você tem de melhor. Numa live, uma vez perguntaram pra gente, aquela velha história, né, Clara? Como é que eu faço para pedir um aumento? E aí a pessoa fala assim, é que eu tive um filho, é que meu aluguel aumentou. Tudo bem, ó, você vai se valer aí da parte emocional do seu chefe. Tem chefe que compra isso.
Eu, sinceramente, Jorge, talvez compraria se a pessoa me desse motivo. Mas é muito mais fácil quando você chega e mostra o que você fez pela empresa, você mostra como era antes, como é agora. Lembra que eu comentei que eu me tornei gerente? Não caiu no meu colo. Eu cheguei para o diretor da empresa e falei assim, eu queria conversar contigo. Porque é o seguinte, você tem 2 gerentes na empresa. E eu sento na mesa, toda vez que você vai ter uma reunião de coisas que envolvem a empresa, senta na mesa você, que é o diretor da empresa, os 2 gerentes e eu. Todas as vezes que a gente vai compartilhar responsabilidades, eu sento nessa mesa junto com vocês, trago para você os dados que você precisa. Eu queria que você me dissesse o que falta para eu ser o seu terceiro gerente, uma vez que a responsabilidade dele eu já tenho. A resposta dele foi nada, estou mandando e-mail agora para RH. Notou? Eu já tinha, mas foi só quando eu sentei com ele e transpareci, fiz ele entender que eu recebi o cargo. Então isso acontece muito na vida. Eu digo, infelizmente o mundo é assim. O diretor da empresa, a preocupação dele não é promover você, não é te dar um aumento de salário, é cuidar da empresa. Quem tem que se preocupar com essa parte é você. Mas aí vai aquela clareza. O que eu tenho agregado para a empresa? E às vezes você vai enxergar que sinceramente você não merece. Você está muito tempo lá, mas você não fez por merecer. Só que isso é bom. Porque então, antes de conversar com ele, você, opa, eu preciso melhorar. Olha como é que a clareza muda as coisas. Aí você faz por merecer, agora eu sou. Agora eu vou fazer parecer. Aí você vai chegar para ele e vai mostrar as coisas. Então, eu acho que tem a ver com esse pensamento. Infelizmente, hoje não basta ser, você precisa parecer ou mostrar aquilo que você tem de melhor e a comunicação vai impulsionar isso. Ai, eu travei aqui. Fui eu que travei? Tá dando uma travada. Meu Deus. Acho que agora tá voltando. Fui eu no celular, por favor? Nada aqui, eu não sei se fui eu ou ele. Pessoal, vocês estão me ouvindo? É bom, quando a gente. Mais ou menos, tá meio robótico. Quando a gente tá em live, quando a gente tá em live, é legal o pessoal falar pra gente se tá travando nós dois, se tá travando só a Clara. Deixa nos comentários aí, pessoal, quem que tá travando os dois pra vocês ou tá travando só a Clara? A Clara tá travando pra mim, mas eu não sei como é que tá a minha conexão. Sim, eu imagino que é só a Clara que tá travando, né? Legal. Clara, eu vou... Você já voltou? Como é que tá aí? Fala aí. Voltou aí pra você? Voltou. A Bruna já falou que tá travando os dois. Beleza, agora acho que voltou. Eu acho que voltou aqui. Ai, meu Deus. Gente, os dois? Isso é coisa É os dois, é os dois. É os dois, é os dois. Mas agora eu acho que voltou, Jorge. Eu acho que dá pra gente finalizar. A gente já tava até chegando aí nos nossos finalmente. Eu dei o meu quarto, que é isso. Quando você sabe se comunicar, você consegue mostrar o seu melhor e isso vai alavancar você. Eu achei fantástico isso que você trouxe. E quando você traz, né? Não basta ser, tem que parecer. Eu acho que é importante a gente reforçar que também não adianta parecer sem ser, porque isso não se sustenta. Exato. Então, tem muita gente aí parecendo, mas não é. E hoje, Jorge, eu mandei um áudio lá no meu canal do Telegram falando exatamente de um ponto super importante que você trouxe aí. Gente, obrigada pelo feedback, viu, de vocês. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir finalizar aqui. Deu uma travadinha aí, mas eu acho que agora a gente já está se ouvindo bem. Eu mandei um áudio lá no Telegram falando exatamente isso. Às vezes a pessoa vai pedir... Você trouxe o exemplo do aumento, né? Eu trouxe o exemplo da entrevista de emprego. A pessoa vai pedir um aumento e ela fala, eu preciso porque meu aluguel aumentou, porque meu filho está passando mal. Só fala de si. E esquece de falar o que agregou na empresa. E a mesma coisa em uma entrevista de emprego. Eu dei o exemplo hoje que eu fui fazer o exame do Covid, né? Eu tive, no final de semana eu passei mal, tá pra ver, mas eu acredito que vai dar negativo, enfim, mas fui lá. E eles enfiam um super cotonete dentro do nariz. E eu falei assim, como que são as coisas, né? Eu não fui lá para me darem uma cotonetada no nariz. Eu fui lá porque eu quero saber o resultado que essa cotonetada no meu nariz vai me trazer, vai me mostrar. E na nossa vida é exatamente isso. Então, ao invés de você ir lá mostrar para o seu gestor, né, o que você precisa, mostra o resultado que você é capaz de trazer.
o resultado, isso em uma entrevista, ou o resultado que você já trouxe, caso você queira um aumento, que foi o seu caso, né? Então, eu achei esse exemplo muito didático, porque eu falei assim, poxa, realmente, pouco importa o caminho, né? O caminho que eu vou conseguir esse resultado que eu quero. Então, adorei também. Eu vou. Uma parte importante, Clara, que a gente está falando da parte profissional, eu sempre penso assim, nem sempre vai funcionar, mas uma coisa que todo mundo pode exigir do seu gestor, clareza dele. Aí vamos supor que por algum motivo ele diga para você que não. E aí você pergunta para ele, tudo bem, então eu gostaria que você me dissesse o que eu preciso fazer para alcançar isso. Isso é muito importante, entendeu? Porque quando você vai com esse objetivo, você vai conseguir trazer alguma coisa produtiva para você. E, sinceramente, talvez você chegue à conclusão de que naquele lugar você chegou no seu limite. Não estou dizendo para você ser loucão a largar o seu emprego, porque cada um tem que cuidar da sua família e assim por diante. Mas, de repente, eu sempre falava muito isso para as pessoas, né? Beleza, você não gosta de trabalhar onde você está trabalhando? Ok, mas o que é que você está fazendo para no ano que vem você não precisa estar aqui? Porque reclamar só vai... Não é que você não pode reclamar, é natural. Mas basear a sua vida na reclamação só vai gastar energia, porque você reclama, não faz nada e você vai continuar lá. Não está contente aqui? Trabalhe de maneira digna, porque você ainda está sendo pago para isso, mas comece a projetar para que no futuro você não precise estar ali. Então pode ser que ao pedir o aumento, você vai conseguir o aumento, você não conseguiu o aumento, então pergunte para ele o que você precisa para isso e talvez você enxergue que ali você chegou no seu limite. Aí comece a repensar a sua vida profissional. Ô Jorge, até para perguntar para o chefe precisa de uma comunicação, né? Precisa da comunicação assertiva. Então, assim... Quando eu falo que a comunicação tá na vida, gente, é isso. Desculpa, você ia falar? Eu ia falar que tem muito a ver, né? Que você até para falar para o chefe, e você vê como é que a comunicação, tem uma coisa que eu acabei não falando, mas eu acho muito importante. Comunicação é uma via de mão dupla, não é só você falar, é você saber interpretar. E essa é uma coisa muito importante, só dando um exemplo prático. Seu chefe é corintiano e o Corinthians perdeu a final da Libertadores. Hoje não é o dia de você pedir aumento para ele. Essa parte é uma parte muito importante também, de você conhecer as pessoas e o momento certo de você colocar alguns assuntos, porque o estado emocional tem grande influência nas decisões que as pessoas tomam. Perfeito. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas do Everaldo. Vamos responder para a gente fechar essa live? Eu acho que é uma pergunta relevante que eu acho que vale a pena fechar aí com essa chave de ouro. No ambiente profissional, como destravar a habilidade de comunicação através da gravação de vídeos? Atualmente, essa é a pergunta, parece que é uma das perguntas de $1 milhão, né? Então, eu vou aproveitar para falar mais um motivo pelo qual você deve desenvolver a sua comunicação. Porque hoje em dia, pessoal, tem muitas empresas que não pedem nem currículo mais. Hoje, as empresas querem vídeo currículos. É bem mais fácil de ver. É bem mais fácil de perceber a pessoa. Então, em 30 segundos, em 1 minuto, você precisa ali se apresentar. Então, olha a importância dessa pergunta, né? Você quer que eu comece ou você vai começar? Pode começar. É legal porque isso foi um desafio para mim e talvez seja até uma parte de prepotência da minha parte. Eu fiquei surpreso, porque a gente trabalha com comunicação, né, Clara? E a gente pensa assim, bom, é só ligar a câmera e falar. E não é. Sabe por quê? Porque não é natural. Por exemplo, a gente que aprende a se comunicar, você aprende a pegar feedback da plateia, o pessoal reage. Eu gravei um vídeo recente sobre isso. Deixa eu fazer um merchan. Eu tenho um canal no YouTube que chama A Academia da Mente, focado em comunicação e oratória. Eu gravei um vídeo lá de 12 minutos falando sobre isso daí, mas eu vou dar uma pincelada. O que eu comentei? Não é natural, porque você liga para a câmera, tem alguém te assistindo, e aí como é que você faz tal? Então você vai ter que desenvolver essa nova habilidade. Não acredite que você vai ligar a câmera e talvez você seja uma pessoa aí que consiga, mas a grande maioria não. Algumas coisas que ajudam. O que eu e a Clara estamos fazendo, que é fazer lives, porque você vai se acostumando com uma dinâmica diferente, sabendo que tem uma pessoa do outro lado, então você não está falando sozinho, porque uma das grandes questões é essa, né? Tem alguém me ouvindo? Uma coisa que eu acho prática, dadas as seguranças, né, de quarentena e tudo mais, talvez não sei se aplica nesse momento, se morar alguém com você, chame pessoas para assistir a gravação de seus vídeos. Isso fez diferença para mim. Porque tinha umas 2, 3 pessoas, então eu sabia que eu não estava falando sozinho. E outra coisa,
comece a gravar vídeos ao vivo. Parece não fazer sentido, mas o ao vivo é mais fácil do que o gravado. E esse ao vivo, você não precisa gravar um vídeo pro YouTube. Você pode gravar um stories e de repente você faz uma lista de amigos próximos e grava só para algumas pessoas. Mas por quê? Porque o ao vivo é mais fácil. O gravado você erra aqui, você erra ali, você fica parando. O ao vivo você, pum, e começa a gravar. É um processo no qual você vai ter que se acostumar. E a gravação de vídeos ao vivo te ajuda muito nessa nova dinâmica. Legal. Eu gosto muito de dizer exatamente o que você disse no início, Jorge, que não é natural. E exatamente, eu vim de um mundo de palestras, eu dava palestras onde eu recebia feedback das pessoas com a cabecinha ou com dúvida. E no vídeo a gente não tem isso. O que eu falo muito? Meu sobrinho hoje, ele tem um ano e meio, quase 2 anos já, na verdade. Eu tenho certeza que quando ele tiver a minha idade, de 30 anos, travou de novo? Tá travando. Voltou, né? Conseguimos ouvir do seu. Isso, tá voltando. Seu sobrinho tem um ano e pouco. Então tá. Hoje ele tem quase 2 anos. Eu tenho certeza que quando ele tiver a nossa idade, gravar vídeos para ele não vai ser um desafio. Porque ele aprendeu. Até hoje eu ligo para ele e a gente se fala em vídeo. Isso para ele vai ser natural. Mas não foi pra gente. Pra nossa geração, pra geração que tem 20 anos, também não foi natural. Isso é novidade. E se o nosso inconsciente não conhece, pro nosso inconsciente é como se fosse ameaçador. Então, tá colocando em risco a nossa sobrevivência, literalmente, pro nosso inconsciente. Então, a primeira coisa é aceitar que é um desafio, que é desconfortável. Não é, até hoje eu não gosto de gravar vídeos sem lives. Até hoje, eu não gosto, eu tenho preguiça, confesso, gente, confesso aqui. Por quê? Porque eu não tenho esse feedback. E aí, eu vou trabalhar. O que eu acredito? Como o Jorge falou, eu vou usar a mesma palavra. É um processo. Você só vai ter um vídeo excelente depois de gravar 100 vídeos. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, olha meu primeiro vídeo, gente, que vergonha. Mas tá lá. Assim como quando você foi aprender a andar de bicicleta, você caiu algumas vezes. Você usou a rodinha, entende? Então, existe um processo. Eu acredito muito que acreditar e confiar no processo é super importante. Agora, mais importante, o que vai te fazer ser resiliente para ultrapassar esses desafios é a clareza. Por que você quer gravar vídeos? Você precisa entender o seu porquê. Eu hoje tenho muito claro o porquê eu gravo vídeos. Eu quero levar a comunicação para mais pessoas. Eu quero fazer um canal, eu quero ter um canal no YouTube onde traga conteúdo valioso para as pessoas. Se vocês olharem lá, os meus vídeos não são enrolações. Eu não fico enrolando, porque esse é o meu porquê. Entende? Eu não foco no processo, ai, que saco gravar vídeo. Eu não gosto hoje, sem ser de fazer live, mas eu faço porque eu entendo que é necessário para o meu objetivo final. Tá? Então, eu acho que você ter essa clareza do porquê que você quer gravar vídeos. Será que... O que é? De novo, né? A gente entra naquilo que nós falamos no início. O que é importante para você? Então, acho que isso daí vai te ajudar, te dar um impulso, tá? Para você. Outra coisa que eu acho importante é que ele está falando sobre a parte profissional, né? Então, talvez seja um pouco mais criteriosa. Mas compartilhe com as pessoas o processo. Quando você diz que você está aprendendo, a régua de julgamento das pessoas baixa. Sabe? Porque às vezes você já quer chegar no primeiro vídeo dizendo que você é o bambambam. Como você está fazendo tudo isso, a régua de avaliação das pessoas vai lá em cima. Quando você liga a câmera e fala, ô pessoal, tudo bem? Esse daqui é um dos meus primeiros vídeos. Tô acostumado aqui fora, isso aqui para mim é meio novo. O pessoal já sintonizou e falou, opa, vou ignorar um monte de coisa porque o cara está se acostumando. Então compartilhe o seu processo de desenvolvimento porque a régua de julgamento do pessoal baixa também. Isso, legal. Amei, Jorge. Nossa, gostei muito também, Clara. Melhor live que eu já participei. Que legal. Vou te convidar mais, viu, Jorge? Eu acho que eu por favor também. Quem perguntou se vai ficar gravado, vai ficar gravado sim, tá, gente? Fica tranquila que fica gravado assim. Jorge, eu quero agradecer mesmo. Eu aprendi muito, eu gosto muito dessas trocas. Eu acho que ninguém está pronto. Então, acho super importante. Inclusive, muitas pessoas, Jorge, eu vou só fechar com algo que eu acho importante falar. Muitas pessoas veem os seus colegas de missão, de trabalho, como concorrentes. E eu acho super importante entender que no meu mundo, aqui na minha visão, nas minhas crenças,
não existe isso de concorrência. Se a gente tem a mesma missão, se a gente tem o mesmo propósito, se a gente tem o mesmo objetivo. E eu sei, né, Jorge, eu te conheço pouco, mas só de você ter sido o idealizador aí do Conacor, eu sei que você pensa dessa forma também. Então, eu quero agradecer por você ter vindo aqui trazer tanto conteúdo valioso. E quero agradecer a todo mundo também que está aí. E aí, Jorge, vou deixar você fechar aí, então. Eu agradeço também, Clara. Como você falou, eu penso muito nisso, sabe? Essa parte assim de Travou. concorrência. Eu tô travando também, pessoal? Para vocês? A Clara travou para mim aqui também. Só para dar o recado final. Alguém diz aí, por Tá. favor, se eu tô indo suave ou se eu tô travando. Tá Então, travando eu um acho que pouquinho, tá mas dá pra travando, te porque ouvir, viu, Jorge? tá, eu quero dizer o seguinte, pessoal, enxergue a comunicação como uma oportunidade que você tem de mostrar o seu melhor para as pessoas. Eu gosto muito dessa parte que as pessoas falam do propósito, do porquê que você faz isso e tal, mas entenda que nem todo mundo precisa ter um propósito grandioso. É o seu propósito, é o que é importante para você. Existem etapas. Pode ser que o seu propósito nesse momento seja se desenvolver. Pode ser que você já se desenvolveu e o seu propósito nesse momento seja levar uma mensagem ao mundo. Não queira queimar o processo, entendeu? Por isso que a gente falou que o primeiro é clareza. Então, talvez a primeira missão da sua comunicação seja ter clareza sobre quem você é. A partir daí, você vai encontrar o que é mais valioso para você e o que você quer levar para o mundo. E sobre esse negócio da concorrência, eu acredito muito no que a Clara falou. Não existem concorrência, existem opções, possibilidades, e quanto mais a gente falar de um assunto, mais a gente deixa ele em evidência. Igual eu falo, marketing digital, tem um monte de gente. Comunicação é muito amplo. Eu acho que uma das coisas mais amplas que existem é a comunicação. Porque, claro, se eu vou ensinar inglês, é inglês, pronto, acabou. Se eu vou ensinar espanhol, é espanhol. Se eu vou ensinar computador... Agora, comunicação é muito ampla, existem muitas áreas da comunicação, muitas nuances. Eu acho que todo mundo pode acrescentar e a gente só tem a ganhar. Eu agradeço muito pelo seu convite, Clara. Estou sempre à disposição para o que você precisar, de coração. Obrigada, Jorge. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Um Tchau, beijo, obrigado. até. Tchau.